Em relação ao controle de dor, temos analgésicos não opioides, né, periféricos, como o paracetamol, que não é mais considerado AINE na nossa época de faculdade. Não sei vocês, mas alguns de vocês devem ter estudado na mesma época que eu. Ainda era um AINE que inibia COX-3. O Andrade ainda traz a questão do COX-3, mas hoje já sabe que não é COX-3. Ele age no sistema nervoso central, realmente. Tanto nas vias serotoninéticas como outras vias, mas que para o concurso não interessa. O que interessa é ficar no Andrade. Então, o Andrade fala que eles inibem COX-3 e vias do sistema nervoso central. Daí eles não serem AINEs como os outros, né? Eles não inibem COX-1 e 2. Eles agem em mediação de dor. Então, o paracetamol você usa na febre e na dor, e não na inflamação, tá? Gestantes e lactantes, você deve usá-lo. O FDA, apesar de tudo que o paracetamol tem, ele recomenda para gestante paracetamol, certo? Não de pirona, mas isso é questão de lobby farmacêutica, é uma coisa mais complexa. Porque a dipirona tem possíveis efeitos que causam anemia, mas no Brasil ela é usada de uma forma até indiscriminada, e os casos de aplasia de medula por dipirona não ocorrem aqui, que é uma população de estudo bem grande, né? O Brasil usa muito a dipirona. Mas ela é banida na Europa e também nos Estados Unidos ela é restrita, tá? Então... Pois mas não é um recomendado. Eu, por exemplo, não tomo nada, porque eu desconfio de tudo. Mas eu peguei uma virose que eu quase morri. Realmente, eu achei que eu fosse vestir o paletó de madeira. E aí eu tomei um Tilenol. Porque eu ensino isso, né? Eu ensino a ciência. Então, se eu sei que o recomendado é o paracetamol. Então eu tomei, porque eu sei por que a sua médica falou para você não tomar paracetamol. Porque o paracetamol realmente não tem efeito superior à dipirona. Mas ele também não ia me matar numa dose única. Qual o problema do paracetamol? Fígado. Minhas enzimas hepáticas estão ótimas. Então eu só tomei uma vez, inclusive até me arrependi. Devia ter aguentado, mas eu estava muito mal. Até porque o paracetamol tem sido associado a casos de autismo. Quando tomado na gravidez, em algumas... Isso. Né? Porque muitas grávidas, já que podem tomar, tomam também de uma forma indiscriminada. Mas a gente sabe que em grávida é difícil achar a causa das coisas, né? Porque qualquer coisa pode interferir. Enfim. Bom, essa é a minha vida, de pensar o que pode interferir. Não é fácil ser da saúde ser grávida. E qual o problema do paracetamol? Eles amam muito o paracetamol, mas cada vez mais ele está sendo, né, descobertos novos problemas. Essa questão do autismo, que não tem no Andrade. O que é que tem no Andrade? O fato de que a dose máxima baixou de 4 para 3,25. Então, ela estreita bastante o quanto você pode tomar. De pirona, você pode passar até 1 grama de 6 em 6 horas. Se você passar 1 grama de 6 em 6 horas de paracetamol, você ultrapassa a dose máxima diária. Então, você não pode mais fazer isso. Tá? Daí, ele ser comercializado em 750 miligramas, dose máxima 3,25 por dia, por conta da hepatotoxicidade. Em algumas doenças como dengue, por exemplo, você não pode tomar paracetamol porque ele tem um efeito sinérgico no fígado e aí pode também destruir o seu fígado, tá? Por agir no fígado, ele tem interação com álcool, que causa cirrose também, dano hepático, e o estolato de eritromicina, né, que tem aquele velho bordão que estola o fígado, ao contrário do estearato de eritromicina, que é o outro fármaco, né, dessa classe dos macrolídeos, que a gente vai ver. A questão do metabisulfito, paciente alérgico a sulfitos, a gente viu lá no anestésico, a preparação gota do paracetamol tem metabisulfito como estabilizante. Então, alérgicos a sulfito e asmáticos devem evitar paracetamol. Tá? E ele interage com a varfarina de uma forma muito potente. Então, o paciente que toma Marevan, varfarina, pode ter hemorragia pós-paracetamol. Então, deve-se evitar. E aí, o que você usa? Segundo os americanos, ibuprofeno. Segundo os brasileiros, né, dipirona mesmo. Que eu já sempre uso em primeiro caso, só prescrevo dipirona. Então, é a mesma coisa do AINE. A gente ensina uma coisa, às vezes, mas a gente na prática faz outra. Na faculdade, o ensino é outro. Eu faço dipirona. Mas, na clínica, grávida não. Eu sempre faço paracetamol, se for necessário. Até por questões legais, você tem que estar respaldado pela ciência, pelo que você faz com os pacientes, né? Você pode fazer também
Ou se outro paciente quisesse processar, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Você também tem fármacos que agem direto no receptor de dor, revertem a dor que já está instalada, bloqueando canais de cálcio. O paracetamol age assim também, de uma forma, mas que age bem assim é a dipirona. Qual é o mecanismo de ação da dipirona? Ela vai lá no receptor de dor e ela inibe a passagem de cálcio, que vai despolarizar e causar a dor, certo? A dipirona age direto no receptor de dor, daí ela ser tão potente, rápida e eficaz. Eu gosto de dipirona. Ibuprofeno e diclofenaco são AINES que têm características analgésicas associadas, e ibuprofeno principalmente. Agora, tomem cuidado com essa questão de passar AINE como analgésico, porque se você tem uma inflamação, é óbvio que ele vai causar uma analgesia, porque ele vai diminuir a inflamação, então vai diminuir a hiperalgesia. Mas se o contexto não é inflamatório, não tem por que você passar, certo? Um AINE. Codeína e tramadol agem diretamente sobre nossos receptores. O Andrade comenta rapidamente, para a sorte de vocês, porque esses fármacos eles têm um mecanismo de ação muito mais complexo e efeitos adversos muito mais complexos do que o paracetamol até. E eles agem centralmente, codeína e tramadol. Daí você ter associação de paracetamol, que é periférico, com codeína, que é central. Então você aumenta a potência do paracetamol e diminui a quantidade de codeína. E aí você tem o efeito de balanço dos dois, certo? Que é o Tilex. Dipirona, alguns mitos também em relação a ela, que ela causa queda na pressão. A questão da dipirona de pressão é a dipirona injetável, principalmente. Algumas pessoas relatam a dipirona gota se sentir com a pressão baixa, mas isso é mais frequente na via endovenosa. Só que se o paciente ele já é hipotenso, normalmente, fica tonto fácil, evitar a dipirona, porque ele pode se sentir mal, tá? Evitar no primeiro trimestre, nas últimas 6 semanas de gestação, por recomendação da própria FDA, mas você vê que até o Andrade, ele gosta muito de dipirona e ele fala que pode usar em grávida sim, porque realmente não há um motivo. O motivo maior da dipirona seriam pacientes que teriam sensibilidade à pirazolona, que é o metabólico da dipirona, né? A estrutura química. Então aí você tem alergia ao fármaco, isso aí qualquer fármaco. Porfiria, que é uma doença hepática muito específica, não tão frequente. E principalmente anemia e leucopenia. Por que ela foi estourada de mercado na Europa e nos Estados Unidos? Porque tinham alguns casos de bebês que tinham depressão de leucócitos na medula. Então ela causa depressão de leucócitos, a granulocitose em pacientes suscetíveis. Então em anêmico você evita, certo? Mas assim, o Brasil é o grande estudo piloto da dipirona que mostra que ela é segura, assim, na minha opinião, tá? Mas a literatura traz essa questão. Ibuprofeno, ele pode ser usado como analgésico, mas lembrar que ele é um AINE. Então, se o paciente tem contraindicação a AINE, você não vai usá-lo, certo? E ele tem reação cruzada com o AS por questão de que ele realmente é um AINE e o AS também, então eles se potencializam. Tramadol, ele é um opioide, mas ele é menos potente que a morfina, então ele causa menos efeitos adversos. Só que o paciente que está com uma dor mais incapacitante, você pode usá-lo. Ele tem início de ação de 1 hora, uma dose bem pequena, uns 50 miligramas. Menores de 16 anos não é considerado seguro. E os principais efeitos adversos são náuseas, constipação e depressão respiratória, que são os efeitos adversos dos opioides, tá? Em geral. Então a morfina, qual é o problema da morfina? Morfina, ela não tem dose teto. Isso não tem no Andrade, tem no Lenita, mas em outros livros de farmácia. O que é isso? Quanto mais morfina você der, mais ela vai agir. Ela não tem fim, o efeito dela, certo? Onde é que ela para? Quando você morre, certo? Porque os efeitos adversos dela limitam sua ação, porque ela causa uma depressão respiratória generalizada. Você não para de respirar, tá? Então, tem que ter cuidado, principalmente com idosos e pacientes que já tomam fármaco do sistema nervoso central. Tramadol e codeína, a dose é muito baixa e a potência é muito menor. Então, pra gente, não tem muito problema. Só ter cautela com idosos, pacientes com doença hepática, por conta da metabolização, renal, por conta da excreção,
e pacientes com doença respiratória, né, depressão respiratória. Um efeito bem frequente, mais frequente até do que você matar o paciente, é o paciente ficar constipado. Então, a gente sempre fala da codeína com o Activia junto, né, ou com o probiótico, porque realmente o paciente, há 3 dias de codeína, ele fica muito constipado, ele não evacua, tá? Pode falar. Não dá pra ouvir, eu acho, em casa, que não tá com o microfone. Não dá, né? Fala. Por exemplo, tem pacientes que usam ultramal para dor de coluna, né? E tem que fazer desmame também, igual os outros? Ultramal também. Todos eles podem causar dependência. Se ele usa muito durante muito tempo, sim. Principalmente se ele usa durante muito tempo. Porque ele pode ter alguns sintomas de abstinência, sim. Sentir uma dor muito forte, tremor, ele pode ter um efeito forte, né? Qual foi a pergunta dela? Ela perguntou se precisa desmamar. Por quê? Qual é a questão do desmame? É que os opioides, eles causam dependência do sistema nervoso central, né? Então, a mesma tramadol que não é tão potente, se você usa durante muito tempo, mais de um mês, você não pode retirar no outro dia. Você tem que ir baixando a dose e retirar gradualmente, certo? Não é o nosso caso. Aqui, mais uma tabela para vocês decorarem, porque vocês não têm nada para fazer. Então, vocês podem, né, enquanto vocês dão uma parada entre um jogo e outro já está acabando, vocês decoram uma tabelinha aí. Para criança, vejam que tramadol não, nem paracetamol com codeína, né? Opioides para criança não. E os 3 de cima tem as doses. O que os pediatras, odontopediatras mais gostam é o Alivium, né? Que é o ibuprofeno, é o mais usado, tá? Em crianças. Segundo Andrade, assinale a opção que apresenta 2 analgésicos de ação central. Quem são eles? Codeína e tramadol. Bom, já ia marcar certo, tá vendo? Arrasou. É assim que a gente vai ganhando as questões. É mais fácil do que você perguntar a fase gama do amálgama ou uma espessura de um preparo de prótese. Que aí você realmente não tem ideia nenhuma, você vai ter que chutar. Né? Tá vendo como o farmaco pisa em todas as outras matérias? Bom, corticoides. Qual a diferença principal? Como a gente viu no início, o mecanismo de ação dos corticoides é lá em cima, na fosfolipase A2. Então, ele inibe tanto o COX quanto o lipoxigenase. Só que como é que ele inibe? Ele produz as lipocortinas. Lipocortinas, elas, para serem produzidas, essas proteínas que vão inibir a fosfolipase A2, elas precisam ser produzidas pela maquinaria da célula. Então, lembra daqueles livros da Sônia Lopes, lá da época do ensino médio? Que a gente tem lá no núcleo a transcrição do DNA, que vai para o ribossomo, que faz a tradução, né? Enfim, tá vendo? É importante lembrar essas coisas. O que você tem que saber disso? Que demora, que não é na hora. E essa é a explicação do fato de que o corticóide não age na hora como o AINE. Você dá antes do procedimento, né? Você não intervém na hora, tá? Porque o AINE, ele liga direto na COX. Ele vai lá na enzima e liga fisicamente. O corticóide não. Ele vai lá no núcleo, ele tem um receptor no citoplasma, ele liga no receptor, migra para o núcleo. E lá no núcleo ele transcreve e tal. Certo? Então isso demora horas, até um dia. Então, por isso que você começa a intervir antes, quando você tem um edema esperado. Certo? Você dá 1 hora antes. Essa questão de 1 hora antes também é discutível, mas os livros é 1 hora antes, tá? Hoje já se fala em 24 horas antes, porque 1 hora antes, realmente. Mas o pico do edema é em torno de 6 horas após a intervenção. Mas como isso varia, talvez o interessante fosse começar 24 horas antes. Tá? Primeiro ele vai, o receptor, isso já até caiu, o receptor dele fica no citoplasma, fica fora do núcleo. Quando ele se liga no receptor, ele vai lá para o núcleo. Certo? Ele migra. E aí, ele controla, além de tudo, migração de neutrófilos, sendo bastante importante na prevenção do edema.
o que os AINES não fazem, tá? Então, eles são usados preemptivamente em doses de 4, que é um comprimido, ou 8 miligramas, 2 comprimidos, geralmente 1 hora antes. Crianças podem usar o xarope, né, o elixir de betametasona, 0,5 miligramas por ml. Aí, isso é polêmico, até dói no coração ensinar isso, mas cai no concurso, então é assim que o Andrade traz, mas tudo isso é mentira. Vão editar essa parte do vídeo. Ele fala que os AINES, qual a vantagem dos corticoides em relação aos AINES? Eles não interferem na hemostasia, eles não têm efeitos adversos no trato gastrointestinal. Isso aí é polêmico. Por quê? Porque eles inibem tanto COX quanto lipoxigenase. Então, eles podem sim ter algum efeito na hemostasia, tá? Na prática. No concurso, não. Eles não têm efeito na hemostasia, certo? Então, se cair uma questão, falando lá, quais são as vantagens dos AINES em relação dos corticoides em relação aos AINES? O Andrade bate muito nisso. Então, é muito provável que isso possa cair nesse capítulo, certo? O que são? Hemostasia, os corticoides não induziriam sangramento num curto período de tempo, como os AINES induzem. Efeitos adversos como gastrite e úlceras, eles não teriam em relação ao AINE. Eles agem no edema, os AINES não agem, lembram? Por conta dos leucotrienos. Então é um efeito. E a anafilaxia, né, que é a alergia. Seriam então mais seguros, porque o corticoide imita o cortisol, que a gente já tem. Então ele seria mais seguro do ponto de vista clínico. Custo-benefício, ele é mais caro, mas você usa menos tempo. Então acabaria tendo um custo-benefício melhor. E pacientes que não podem usar AINES, você entra com corticoide. Grávida, hipertenso, nefropata e idosos. Certo? Então essas são as coisas mais caíveis aí. Em relação a contraindicações absolutas, vocês já devem ter ouvido falar que o corticoide baixa as defesas, e se você tem uma infecção, você não pode usar corticoide. Mais uma vez, não é tão simples assim, mas didaticamente, você não usa corticoide quando você tem infecções fúngicas sistêmicas, herpes simples ocular, doenças psicóticas. Por quê? Porque em pacientes suscetíveis o corticoide pode levar a surtos psicóticos, certo? Uma parcela da população, isso pode ocorrer. Porque é uma infecção. Por que ocular? Qualquer episódio de herpes, qualquer episódio, por isso eu estou te dizendo, é o que está no livro para você decorar. Qualquer episódio inflamatório ou fúngico, por exemplo, uma candidíase, você não vai usar corticoide no momento, porque é justamente o corticoide que pode depletar e aumentar, certo? Ele cita a herpes simples ocular, provavelmente porque pelos artigos que ele cita, ele deve ter encontrado que a herpes simples ocular é exacerbada pelos corticoides. Mas o fundo disso que é uma infecção viral em curso, certo? Não há um motivo específico. Pode ser. Não há um motivo específico. Não, porque hoje a gente vê algum lá, o resto do corpo. Não é um motivo específico. Obviamente, se cair no concurso, vai cair herpes simples ocular, tá? Mas não é um motivo específico. O motivo é infecções em curso. Fúngicas, virais, bacterianas. Então, tuberculose ativa. Mas outras infecções bacterianas também, entendeu? Então, isso é uma coisa aleatória, tá? Se você pegar o lenita, não está bem assim, não. Hipersensibilidade, que é alergia. Agora, eu sempre brinco que a pessoa que é alérgica a corticoide, ela é alérgica à própria vida. Porque cortisol a gente tem, então é muito difícil você ser alérgico a corticoide. Você vê que muitas pessoas são muito alérgicas a AINES e chegam com uma lista de tudo que são alérgicas, e é justamente o corticoide que você pode usar, tá? Mas ninguém aqui é alérgico a corticoide, né? Sempre numa aula tem alguém que diz que eu sou. Então, aí você fica. Então, desculpa fazer esse bullying com você. Bom, lembrando que os corticoides, eles agem no eixo hipófise, hipotálamo, adrenal. Então, isso também, para sorte de vocês, o Andrade comenta muito pouco. Se o livro fosse o Lenita, nós estaríamos com mais problemas. Bom, hipófise,
que é o eixo HH adrenal. O corticóide é produzido pela adrenal, né, que é a suprarrenal. O que acontece é, quando você suplementa muito corticoide, a sua adrenal, ela manda um sinal para o hipotálamo, dizendo, que é o feedback negativo, para não produzir mais, porque você está tomando, tá? Por isso que você faz o desmame no corticoide. Porque se você suspender no outro dia, ela não vai estar produzindo aqui, mandando sinal para a hipófise, para a adrenal. Certo? Então, que é o CRH. Não precisa decorar isso não. Isso aqui não é aula de fisiologia endócrina. Mas enfim, o que acontece é isso. Você tem no plasma, então ela manda para o hipotálamo que você não precisa produzir. Por isso que se você tirar no outro dia, você não vai ter e pode ter um choque. Daí você precisa, porque o cortisol é o hormônio do estresse. A gente vai ver na aula de pacientes especiais que quando o paciente toma corticoide todo dia, às vezes você precisa suplementar. Porque se ele tem uma reação exacerbada, ele não tem o cortisol endógeno para mandar uma descarga naquele momento, protetora. Então, ele vai estar menos responsivo, certo? Aí você suplementa a dose no dia do procedimento. Isso pode ser feito. Certo? Alguma dúvida? O Andrade só comenta isso. Você tem aquele negócio de síndrome de Cushing, que o eixo de 15 dias, 7 dias, nada disso o Andrade traz, tá? Isso é tudo do Lenita. Mas se quiserem perguntar, enfim, a gente esclarece. Fala. Como é que você falou que funciona a adrenal antes da hipotálamo? O que acontece? O hipotálamo, ele tem um hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, ele age na hipófise anterior. E na hipófise anterior, você tem o hormônio, o ACTH. É o ACTH que vai lá na adrenal. Isso tudo aqui é informação suplementar, tá? Isso aqui não é do Andrade. Vai lá na adrenal e ele manda o sinal para produzir cortisol. Tanto o cortisol como os mineralocorticoides também. Que é o que interfere no balanço eletrolítico, né? Por isso que o paciente fica cheio de inchaço quando ele toma muito tempo. E aí, o que acontece? Isso aqui é todo dia. É o ciclo circadiano, lembra? Então, você tem o ciclo circadiano. O ciclo circadiano acontece, por isso que você atende paciente que toma muito tempo de manhã, porque isso aqui acontece o pico de manhã. Então, se você atende paciente de manhã, ele não vai ter a descarga normalmente. Por quê? Por você colocar no sangue todo dia uma quantidade grande, o seu corpo entende que você não precisa de mais. Então, o hipotálamo, ele não estimula a adrenal a produzir, entendeu? Que é o que se chama de feedback negativo, ou alça de retroalimentação negativa. Da mesma forma, se você... aí você chega no outro dia, tira tudo. O paciente está 1 ano tomando, você tira tudo. Ele não vai ter suficiente, porque o hipotálamo dele está completamente descansando a sua produção. Isso tudo precisa de transcrição, tradução, blá blá blá. Tá? Então, isso demora. E aí, se você toma durante muito tempo, você tem aquela que chama de síndrome de Cushing. Nada disso tem no Andrade, tá? Salientando. Síndrome de Cushing com a cova de búfalo, fácil de lua cheia, que é você tomar durante muito tempo. E quando você tem destruição da adrenal, você tem a síndrome de Addison, ou Addison. Esse S ficou realmente muito feio. Que é falta cortisol. E aqui sobra cortisol. Isso aqui é o que acontece quando você toma durante muito tempo e aqui quando você não tem durante muito tempo. O que acontece quando você tira? O paciente fica durante algum tempo muito suscetível à infecção, a estresse, certo? A síndrome de Addison, ela só acontece quando você tem a destruição da adrenal, total. Geralmente por um tumor, geralmente por tuberculose, destrói, certo? Isso aqui é só pra... Aí por isso você faz o desmame. Você toma 5 miligramas de prednisona todo dia. Aí você passa 5 dias tomando 4. 4 dias tomando 3. 3 dias tomando 2, 1 dia tomando 1. Entendeu? É mais ou menos assim que é feito. Mas depende do tempo que você toma, da dose que você toma. Certo?
Isso para que você não tenha esse problema. Em clínica odontológica, isso é importante? Não muito. É mais importante quando você atende um paciente especial que já toma cortisol. Porque a gente prescreve por até 3 dias em geral. E para você ter essa suspensão do eixo, é no mínimo 7 dias de terapia contínua. No mínimo 7 dias. Em geral, leva 15 dias. Eu apaguei, nem perguntei se podia apagar. Podia apagar? Alguma dúvida em relação a isso? É isso. Mas cortisol para a clínica odontológica é bem seguro, porque a gente usa por um tempo muito curto. É mais quando a gente dá estômago, por exemplo, que pega pênfigo, lúpus, esse tipo de coisa, aí você tem um problema maior, porque ele já toma. Né? Então, esses são os fármacos, né? O que a gente usa, na verdade, são os de longa duração, dexa e betametasona, que a gente usa uma dose de 4 miligramas de manutenção e, às vezes, uma dose única de 8 antes do procedimento. São 2 comprimidos. Tá? Veja que a potência deles é bem maior. Outro que a gente usa é a triancinolona, que é o Uncilon. Então, a gente usa de forma tópica. Em relação aos corticoides, hormônios sintéticos que mimetizam o cortisol, o que é correto afirmar? Eles suprimem edemas e aliviam a dor no pós-operatório imediato. Por provocarem retenção de potássio, podem ocasionar estados de hipertensão. Atuam através do estímulo ou inibição de transcrição gênica por meio de interação com específicas sequências de DNA. Em razão do mecanismo de ação requerer várias horas, a corticoterapia não se destina, em geral, a ser droga de primeira escolha em caso de choque anafilático. Ele caprichou muito nessa alternativa especificamente. Né? Em tratamentos agudos, inferior a 7 dias, em razão de suas ações na diminuição de fatores quimiotáticos, os corticoides devem ser prescritos em conjunto com antibióticos, para não ocorrer aumento de infecções. Qual vocês acham que é certo? Letra C, né? Que ele caprichou bastante, que é a certa. Porque eles atuam naquela questão de transição gênica, é o que eu falei para vocês. No choque anafilático, você não usa, porque ele não age na hora. Certo? Você usa para manutenção. Aquela questão do antibiótico é porque quando você usa corticoide durante muito tempo, você pode ficar tão imunossuprimido, você pode ficar propenso à infecção. Então, em algumas ocasiões clínicas, você pode fazer uma proteção com antibiótico. Tá? Então, o paciente que usa corticoide tem muita cândida, enfim, é mais suscetível. Por que não pode ser? Não sei. Eles não aliviam a dor no pós-operatório imediato. Eles demoram. Tá? Mas eles suprimem edemas. Questão do TRF. Esse concurso usou o Andrade também. Sobre os corticoides que são usados em odontologia, é correto afirmar que não controlam... Vejam que isso é Andrade. Não conseguem controlar a migração de neutrófilos. Para terem efeitos, devem ser usados depois da lesão. Inibem fosfolipase A2 e a inativação dessa enzima resulta em aumento do ácido araquidônico. Seus efeitos se manifestam em 1 a 2 horas, pois eles precisam atravessar a membrana plasmática das células-alvo e ligar receptores específicos. Qual a resposta? Desse, né? Essa questão de 1 a 2 horas é Andrade, tá? Mas não é tão rápido assim. Daí essa questão da discussão de você dar muito antes. Não, claro. Corticoide, pelo menos 6 horas. A maioria dos casos, 24 horas. Tá? Na verdade, acho que o André até fala que começam a se manifestar em 1 a 2 horas, entendeu? Mas, enfim. Esse concurso deu muito processo. Muita questão redigida errada do Andrade, que dava uma margenzinha para você interpretar outra coisa. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que entraram com processo nesse concurso. E era tipo 15 mil o salário, então valia a pena entrar com processo. Bom, em relação aos corticoides, quando empregar, aí isso também é importante, ó, o Andrade fala muito, bate muito nisso. Empregados em dose única, profilaxia, ou tempo restrito. Certo? Por quê? Porque numa dose maior, muito tempo, você tem aqueles problemas. Tá? Então isso aí é muito caível na Marinha, não caiu ainda isso.
o que acontece com esses corticoides nesse caso? Eles interferem na hemostasia? Eles aumentam síntese de leucotrienos? Eles produzem efeitos adversos ou eles são mais seguros que os AINES em gestantes? Letra D. Então, isso aí não caiu ainda na marinha e são aquelas vantagens, tá? Então, acho que é uma coisa importante. Alguma dúvida em AINES e corticoides?